Guerra falando aqui, tudo bem? Há algum tempo eu e o pessoal da Golden Grids Academy, a gente falou sobre o Shuhari. E Shuhari é um termo, um conceito, um conceito fica mais fácil de acertar, oriental, e que descreve os estágios de aprendizado do discípulo ou do aprendiz. Então, nas artes marciais, quando você começa o caminho das artes marciais, você ainda não sabe aquilo não faz parte de você, e aí você começa a aprender aquilo por meio de um sistema, de um método, de um estilo, de uma escola, de um dojo, de um mestre. Existe uma tradição, um sistema que te transmite esse conhecimento e possibilita que você se forme enquanto discípulo, aprendiz, que você, no caso das artes marciais, aprenda uma arte marcial, no caso das artes você aprenda algum tipo de arte, algum ofício, etc. E o Shu é esse estágio onde você não sabe nada e você tem contato com esse sistema de ensino, e você simplesmente repete, você segue a regra, você segue a fórmula, você segue o que o seu mestre está te ensinando, e não tem muita margem para invenção, né? Primeiro você aprende o que pessoas já testaram e selecionaram, aperfeiçoaram e estão te ensinando, e isso te coloca mais rápido no caminho do aprendizado. Você consegue acelerar mais rápido o seu aprendizado e você consegue ter resultados mais rapidamente, né? O estágio, esse é o Shu. O estágio Ha é aquele que você já aprendeu aquelas regras a ponto de automatizá-las. Aquilo, você internalizou aquilo, você agora repete sem precisar copiar, e aí isso te dá a possibilidade de não precisar mais pensar. Você consegue fazer aquilo gastando menos energia e tendo mais resultado com aquilo, e aí isso automaticamente também possibilita que você comece a inventar variações daquilo, seu próprio estilo, e por aí vai. E o estágio Ri é onde essa apropriação da técnica, da mentalidade, da lógica permite que você invente uma nova técnica, uma nova lógica, um novo padrão, uma nova tradição, um novo sistema, e que eventualmente vai ser ensinado para os novos aprendizes como um Shu. Então é como se no início você não tivesse nada e você vai lá, algo que já existe no mundo, e você meio que segue aquilo, você copia aquilo, aí depois você internaliza aquilo, não é interno seu, é externo a você, e aí você passa a internalizar aquilo, e uma vez que você internaliza, você se apropria daquilo, você começa a criar uma nova versão daquilo, que é própria sua, e aí esse aperfeiçoamento vira um novo sistema, que aí você pode de novo externalizar aquilo e explicar para as pessoas que vão aprender o seu novo estilo, o seu jeito de fazer, o seu jeito de ver, o seu jeito de pensar, e por aí vai, tá? E aí o que rola? Há alguns dias, esse assunto não é sobre o Shuhari, isso já foi explicado em outros vídeos e tem alguns artigos, dá para vocês estudarem isso. Mas há alguns dias, num treinamento externo do time da Nous Cultura Criativa, que é o escritório que é dona da Golden Grids Academy, a gente falou sobre a importância de organizar a empresa e o time mais numa rede multifocal, mais descentralizada, para que todos os membros do time tenham autonomia de ação, de decisão, para que a gente consiga ter mais poder de realização. E aí a gente falou bastante sobre isso. E aí, recentemente, eu estava estudando bitcoins, e o conceito é justamente esse. Em vez de ser uma rede com vários pontos focais e muito centralizado em poucos agentes, onde o controle é feito por coisas e pessoas e não por ideias, por conceitos, o Bitcoin, ou uma rede multifocal, ou uma rede descentralizada, ou uma rede horizontal, mais horizontalizada, mais distribuída, ela tira esses pontos de controle de centralização
pontos físicos e de figuras e transforma isso em ideias, em conceitos. Então, por exemplo, no caso do Bitcoin, a ideia é que todos os computadores tenham informações sobre as transações realizadas, sobre o estágio atual do Bitcoin, sobre todos os computadores. Tipo uma rede par a par. Todos os pares daquela rede têm as informações do funcionamento do organismo e do status do organismo, e tem todas as regras de como isso se chama blockchain, essa cadeia de blocos, né? E uma rede, uma organização organizada, descentralizada, ela é como se fosse um blockchain. Então, na verdade, ao invés de ter mecanismos de centralização, de comando e de controle, você tem lógicas de comando e de controle. Então, todas as partes são uma espécie de célula-tronco do organismo. Isso tem tudo a ver com Churrari, tem tudo a ver com o processo criativo, que essa evolução do aprendiz que está no estágio Shu para o mestre que atinge o estágio Ri, significa que ele no início precisa de coisas externas, mecanismos, sistemas externos para poder atuar. E quanto mais ele internaliza isso, menos ele precisa de aparatos externos para atuar. Então, quanto mais você domina algo, a sua arte, o seu design, o seu processo criativo, a sua própria psique, o seu jeito de se organizar, o seu jeito de lidar com as pessoas, as suas emoções, no início é útil ter regras que determinam como você vai lidar com cada uma dessas coisas, como você vai criar, como você vai reagir, como você vai lidar com as coisas, como você vai fazer. Só que quanto mais você vai internalizando, menos regras externas você precisa. Qual foi o pavio dessa reflexão? Eu e o time do Knows, a gente está trabalhando com algumas clientes muito legais que são psicólogas, são terapeutas infantis. E elas são adeptas da não regra, elas não têm um método, um processo, elas acreditam que cada criança tem um potencial e um momento, e que você simplesmente pegar um gabarito, um repertório e aplicar para todas elas, não é o jeito mais eficiente, nem é o jeito mais justo de lidar com a particularidade de cada pessoa, de cada criança. E isso significa que elas não têm esse roteiro, e quando tem que atuar com as crianças nos grupos terapêuticos, elas improvisam, elas chegam lá e veem o que está rolando, percebem qual é a necessidade de cada criança naquele momento, quais são os medos, as dificuldades, o que elas precisam para resolver aquilo, e atuam ali na hora elas percebem e decidem o que tem que ser feito e agem. Isso é incrível, só que já é um estágio Ra e um estágio Ri, né? Onde elas começam também a inventar os seus próprios artifícios e ferramentas para ajudar crianças a se entenderem, se aceitarem, se reconhecerem e lidarem com seus próprios medos, limitações. Isso é incrível. Só que eu fiquei pensando, mas a ausência de regra, será que funciona? E aí eu associei ao Churrari. Funciona, só que para quem está no estágio de maestria do que faz. Para quem está no estágio de aprendiz, a ausência de regra atrapalha, porque você não tem nenhuma base, você não tem conhecimento, você não tem um repertório, você não tem um conjunto de ferramentas internalizados na sua cabeça para você usar rapidamente e espontaneamente. Esse repertório só tem quem é muito experiente, porque ele já internalizou, ele já sabe de cor e salteado, ele consegue fazer aquilo de maneira fluida, né? Você improvisa quando você tem capacidade de técnica. O improvisar por quem é totalmente cru é um improviso pobre. Agora, o improviso de quem tem repertório é um improviso rico. E é isso, eu acho que no início ter regras te ajuda a aprender
e a ter resultados, mesmo que você ainda não tenha certeza e domínio sobre aquilo. Só que depois você pode abrir mão dessas regras, que é o estágio Ra e Uri. E isso que elas fazem no processo de terapia psicológica, no desenvolvimento de pessoas, tem tudo a ver com o processo criativo, o seu desenvolvimento como artista, como designer, como criativo, como fotógrafo. Você no início segue regra, você precisa ter gabarito, você precisa ter ferramentas, você precisa ter métodos e processos, você precisa ter técnicas, você precisa ter um jeito para fazer as coisas. E aí, a partir do momento, no início isso é duro, é difícil de aprender, é chato ter que seguir aquilo, mas é justamente o que te coloca no jogo. Depois que você domina isso, você tem a possibilidade de flexibilizar isso muito, 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 e nem precisar de uma técnica específica, de uma tática específica, de uma estratégia específica, mas simplesmente ter a capacidade de entender o contexto, imaginar a solução necessária e simplesmente agir de uma maneira fluida, natural e espontânea. E é isso. Vou terminar o vídeo por aqui. Valeu!